Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Edson Santana da Boa Morte. Eu moro em Brasília, frequento a Escola Bíblica do Gama, no setor Sul Gama do Distrito Federal, quadra 5, lote 16, loja número 1. Então, amanhã eu estarei na escola bíblica, onde eu participo. Então, quem tiver interesse em entrar em contato comigo, pode estar indo ao local ou então escrevendo para mim. Tá passando aí o meu e-mail, eutanasia@yahoo.com.br, ou se quiser pode estar entrando em contato comigo via WhatsApp. Meu telefone, o DDD aqui de Brasília é o 61 98567 7632. Então vamos ao nosso estudo. A cronologia bíblica que a igreja quer esconder de você. Daqui a pouco você vai entender por que eu coloquei esse título. A mentira, ela precisa aparecer com a verdade para enganar alguém. Quanto mais perto a mentira estiver da verdade, mais pessoas permanecerão no erro. O que você está vendo passando? Muitas pessoas diriam que é um ovo frito com batata frita, mas não. Se trata da metade de um pêssego com creme de leite e maçã fatiada. Agora, por que eu disse que a mentira ela tem que parecer com a verdade? Atualmente, a história está dividida em 5 grandes períodos. A pré-história, que é do surgimento do homem até a escrita, que é o período enletrado ou período ágrafo, sem escrita. Paleolítico começa com o aparecimento dos primeiros hominídeos ancestrais do homem na Terra, há mais ou menos 4 milhões de anos, e termina por volta de 10.000 a.C., quando os seres humanos dominam a agricultura e a domesticação de animais. E temos o período neolítico, que começa em 10.000 AC e termina em 4.000 AC, com a invenção da escrita. A idade dos metais corresponde à fase final do Neolítico, compreendendo a época da invenção da escrita e a consequente passagem para a história. A Idade Antiga ou Antiguidade é o período da história que é contado a partir do desenvolvimento da escrita pelos sumérios há 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 da Era Cristã. Então nós temos aqui que a história ela é contada a partir da criação da escrita no ano 4.000. E percebam que, lógico, se acreditava que Cristo nasceu no ano 1, por isso que do ano 4.000 até o ano 1, que se acreditava que era o nascimento de Cristo, daqui para cá a gente se refere antes de Cristo. Do nascimento de Cristo até o ano que estamos, 2023, é o DC, depois de Cristo. Então, nós temos a Idade Média, que é o período da história, que tem início em 476, que foi a queda do Império Romano, e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. A Idade Moderna é o período da história que tem início em 1453 e vai até o ano de 1789, data da Revolução Francesa. A Idade Contemporânea, estudada de 1789, época da Revolução Francesa, até os dias atuais. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que a própria história, ela não nega a Bíblia, porque a Bíblia, como eu falei para vocês, a semana da criação, ela é contada como o ano zero
e vai até o ano 4000. E se vocês somarem essa data do surgimento da escrita até os dias de hoje, vai dar 6.023 anos após o surgimento da escrita. Então, o que eu quero propor para vocês é o seguinte. Eu já tinha mostrado isso no estudo passado. É mostrar que a Bíblia, a história e a matemática comprovam que o nosso mundo é extremamente jovem e só tem 6.023 anos, ao invés de 4,5 bilhões de anos. Então, se você não acredita no relato bíblico de uma terra jovem com 6.023 anos, como você quer que eu acredite na teoria do Big Bang, que afirma que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos? Você que nega a criação saberia explicar por que estamos no ano 2023 e não em uma data cronológica contendo bilhões de anos? E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Segundo a teoria da evolução, nós temos 4,5 bilhões de anos. E por que a escrita ela foi só inventada há 4.000 anos atrás? E é isso que você tem que se perguntar. A história ela é contada da semana ou da invenção da escrita até os dias de hoje. 4.000 mais 2023, 6.023. E o que eu propus para vocês, em vez de chamar de invenção da escrita, nós iremos, lógico, para quem é cristão, o marco inicial é a semana da criação. Então, isso é algo interessante. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse resumo que foi feito. Nós temos aqui a semana da criação, que ela vai do ano 0 até o ano 1656, quando ocorreu o dilúvio. E do dilúvio até o nascimento de Abraão se passaram 352 anos mais 1656 é igual a 2008, que é a data do nascimento de Abraão. E aqui chama atenção, Abraão não nasceu no ano de 1948. Aí o terceiro item, do nascimento de Abraão até a libertação do povo do Egito, se passaram 505 anos, que somado 505 mais 2008 vai dar 2.513, que foi a libertação do povo do Egito. Da saída do povo do Egito até o 4º ano do reinado de Salomão, se passaram 480 anos, mais 2.513, vai dar 2.993. E do 4º ano do reinado de Salomão até a construção do templo, se passaram 7 anos, ou seja, da semana da criação até a construção do templo, se passaram 3.000 anos. Por isso que Cristo, se referindo ao templo, ele disse, destruí este templo e eu erguerei em 3 dias, porque para Deus 1.000 anos é como se fosse um dia, e do dilúvio até o templo se passaram 3.000 anos, ou seja, para Deus e para o Filho de Deus, que é Jesus, em hebraico Yeshua, se passaram apenas 3 dias. Então, da construção do primeiro templo até a morte de Salomão, mais 29 anos. Então, no ano 3029, houve a separação
das 12 tribos. Aí do rei Roboão, que é o primeiro rei de Judá, até o último rei de Judá, que é o Zedequias, se passaram 384 anos, mais 3.029, dá 3.413, que foi a destruição do templo por Nabucodonosor. Então, o templo de Salomão, ele ficou erguido por 413 anos. E da destruição do primeiro templo até o nascimento de Jesus, se passaram 582 anos, mais 3.413 é igual a 3.995. Aí do nascimento de Jesus até o ano 4000, ou seja, quando Cristo tinha 5 anos, se passaram 4.000 anos, que é a soma de 3.995 mais 5, que vai dar 4.000 anos. Então, do dilúvio até o ano 4000, quando Cristo tinha 5 anos, se passaram 4.000 anos. E do final do quarto milênio até a morte de Cristo, 28 anos. Então, vai dar o ano 4028. Percebam que eu estou fazendo uma contagem crescente da semana da criação até os dias de hoje. Aí nós temos da morte de Cristo até o ano atual, se passaram 1995 anos. Então percebam que da morte de Cristo até hoje se passaram 1995, que somado com 4.028 vai dar 6.023 anos. Para a ciência moderna, da invenção da escrita até hoje, se passaram 6.023 anos. Isso tem que chamar sua atenção. Para aqueles que procuram negar a Cristo, eles apenas só mudaram a data, os eventos, mas o ano ele permanece. Então, vocês podem observar que do nascimento de Cristo no ano 3095, faltavam 5 anos para completar 4.000 anos. Então, 3.995 mais 5 anos é igual a 4.000. Esses 5 anos, ele faz parte do quarto milênio. Por isso que você não deve somar ele na frente. Lembram do professor Rodrigo Silva, que ele falou, olha, nós podemos... No caso, ele até afirmou, né? Que o ano 2022, a gente poderia estar no ano 2026, mas é um erro você somar isso, jogar para frente, porque esses 5 anos, ele faz parte do quarto milênio. Então, se você pegar 4.000 mais 2.023 anos, vai dar 6.023 anos. Aí, agora é uma teoria minha, você pode discordar. Adão pecou com 29 anos e 6 meses. E para completar 6.000 anos de pecado, faltam 6 anos. Ou seja, tudo que Deus faz tem um propósito. Eu sempre observei o sábado e eu gostaria que você respeitasse esse ponto de vista meu. Como eu falei, teve um amigo pastor, ele pegando no meu pé, ele falou, Edson, você pode guardar qualquer dia, cara. Eu guardo o domingo, o outro guarda a sexta,
o outro guarda a segunda. Aí eu falei, não, legal, se eu posso guardar qualquer dia, eu prefiro guardar o sábado. E ele ficou muito chateado. Então as pessoas, elas dizem que você pode guardar qualquer dia, menos o sábado. Mas para mim faz muito sentido a observância do sábado, porque quando se completar 6.000 anos de pecado, vai iniciar o ano de descanso. Hoje, sexta-feira, fiz todas as minhas atividades e amanhã eu estarei repousando conforme o mandamento de Deus que manda observar o dia do sábado. Então vamos adiante. Eu tenho sido acusado por algumas pessoas por querer marcar o dia e a hora de forma alguma. Vocês vão ver que da semana da criação até hoje se passaram 6.023 anos. E você pode contestar isso, apesar que eu digo que vai ser praticamente impossível você fazer isso. Porque se a invenção da escrita se deu no ano 4000 e foi até o ano do nascimento de Cristo, e a partir daí nós temos do nascimento de Cristo até hoje mais 2023 anos, somando 4.000 mais 23, vai dar 6.023 anos. Então, hoje, não sabemos o dia e nem a hora da volta de Cristo, mas o diabo sabe que pouco tempo lhe resta e ele vai fazer o possível para te manter no erro. Então, nós temos a semana da criação, aonde Deus fez todas as coisas no nosso mundo em 6 dias e descansou no 7º. Se para Deus um dia é como se fosse 1.000 anos e 1.000 anos como se fosse um dia, então isso quer dizer que, já que estamos no ano 6.023, para Deus é como se Adão tivesse morrido há 5 dias atrás. Por isso, eu observo o sábado, porque como é que Deus iria abolir o sábado, que é onde ele se apresenta como o Criador? Então, o estudo sobre a criação irá nos revelar muitas verdades que foram jogadas por terra. E o principal, lembre-se que não temos uma educação cristã, mas sim uma educação jesuíta que tinha como base combater a fé protestante. Aí diz também que falsos ensinadores saturados de evolucionismo e filosofias humanas têm se levantado para opor-se à verdade de Deus. Falsos educadores utilizam-se da falsa ciência para batalhar contra a verdade bíblica. Então, a narrativa bíblica da criação mostra que não fazemos parte de um processo evolutivo. Todas as coisas que é visíveis ou invisíveis vieram à existência com propósito. Termos um relacionamento eterno com o nosso Criador. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E aqui, quando eu fiz o segundo vídeo, uma pessoa me questionou a respeito de Eva. O que eu quero dizer para vocês é que Adão ele foi criado no 6º dia do pó da terra. E eu gostaria que vocês, cristãos, me respondessem por que a mulher não foi feita no mesmo instante, juntamente com Adão, do pó da terra? Você já parou para pensar
por que Adão primeiro ele deu nome a todos os animais, até que ele sentiu falta, e da costela de Adão foi gerada a mulher? Vocês percebem? 1 Timóteo, ele fala isso. Mas vejamos aqui. Gênesis capítulo 5, ele tem a chave da cronologia bíblica. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, quando a gente lê, a gente pensa que tudo aconteceu muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, Adão ele viveu 930 anos e ele deu nome a todos os animais. Então vamos adiante. Deus criou a mulher, Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então o que eu posso dizer para vocês? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Eu irei dizer para vocês, mas gostaria que vocês não criassem nenhum tipo de rejeição contra a minha pessoa. Eu creio que Adão ele simboliza Deus e Eva ela simboliza Cristo. Como houve guerra no céu entre Lúcifer e Cristo e ele foi expulso para a terra, Deus e Jesus fizeram o homem à imagem de Deus. Por isso que em Gênesis vai falar assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus falando com seu filho. Queria fazer o homem conforme a imagem de Deus e a semelhança. Eva, ela foi retirada da costela de Adão. E eles são uma só carne. Cristo e o Pai, em João 10:30. Cristo diz: eu e o Pai somos um. Adão e Eva são um. Eva, ela foi gerada de Adão. Ela foi o único ser humano que foi gerada de um homem. E a partir da união dos dois veio toda a raça humana. Mas isso aí eu irei fazer um estudo sobre isso. Mas aqui é para responder a uma pessoa que assistiu o segundo vídeo, ele fez essa pergunta. Então, Eva não foi criada juntamente, mas depois de Adão. E tem um propósito para isso. Então, você pode colocar no comentário o que você acha. Por que Eva foi criada depois? Mesmo que tenha sido 5 horas depois, uma semana depois, 1 ano depois, 2 anos depois. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Mas logo de cara, eu já digo, 1 Timóteo 2,13, ele deixa claro que Eva foi formada depois de Adão e não no mesmo instante. Então nós temos aqui o tempo da semana da criação. Nós vamos ver até o dilúvio, aonde Adão é o primeiro da lista, seguido de seu filho, seu neto e assim por diante.
Então, desses 9, 7 Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, o único que não conheceu Adão foi Noé. Mas Lameque, pai de Noé, conviveu com Adão pelo período de 56 anos. Então, nós temos aqui que no primeiro ano da vida de Adão, ele tinha de 0 a 11 meses e 29 dias, completando um ano apenas, no segundo ano após a semana da criação. Então, podemos afirmar que Adão, ele é o ponto inicial. Os historiadores, pesquisadores colocaram os 4.000 a contar da invenção da escrita. E eu, por ser cristão, o marco inicial é a criação do homem, aonde Cristo soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se uma alma vivente. Então, somente Adão foi feito no 6º dia. Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Então nós temos aqui, Adão, ele tinha 29 anos, 6 meses quando pecou. Por que eu cheguei nessa conclusão? Eu conversando com um amigo cristão, o nome dele é Walter Sidney. A gente conversando e ele me chamou a atenção para o batismo de Cristo. Eu não lembro muitos detalhes porque já faz muitos anos que a gente conversou sobre isso. Mas a partir dessa conversa, eu notei uma certa semelhança, porque a gente precisa saber com quantos anos Adão pecou, porque ele foi criado perfeito e Eva, quando comeu do fruto, Adão passou muitos anos no jardim do Éden sem ter nenhum pecado. Então, eu acredito que foi com 29 anos, 6 meses, porque foi o mesmo período em que Cristo se batizou. Cristo, ele é o segundo Adão. E onde Adão caiu, Cristo teve vitória. Logo depois do batismo de Cristo, Cristo foi levado ao deserto para ser tentado. E Cristo ali, ele venceu o diabo e seu ministério então passou a ser de 3 anos e 6 meses. Então, 29 anos, 6 meses, mais 3 anos e 6 meses é igual a 33 anos. Cristo morreu no ano 4028, que seria o ano 28 DC do nosso calendário gregoriano. Então, Adão pecou no ano 29. Gostaria que você dissesse em que ano você acha que Adão pecou? E a partir do pecado de Adão, começa a contar os 6.000 anos de pecado. Por isso que da criação, da semana da criação, até hoje, tem apenas 6.023 anos, faltando 6 anos para completar 6.000 anos de pecado. Então, nós temos aqui mais um detalhe. Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e
gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. Então Sete nasceu no ano 130, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Se Adão morreu com 930 anos e Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos, é só você fazer a conta e você vai saber que Sete, ele viveu com Adão 800 anos. E nós temos aqui, e viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos, e viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Então Enos nasceu no ano 235. E o interessante, quando Adão morreu, Enos tinha 695 anos. Como é que você faz esse cálculo? Se Adão morreu com 930 e ele é o marco inicial para tudo, 930 menos 235, que é o ano em que Enos nasceu, então ele conviveu com Adão 695 anos. Então eu irei fazer uma conta aqui só para vocês terem uma ideia. Então 695 mais 235 é igual a 930. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Então Cainã nasceu no ano 325. Quando Adão morreu, Cainã tinha 605 anos. Ou seja, Cainã, ele conviveu com Adão pelo período de 605 anos. Nós temos aqui, Cainã viveu 70 anos e gerou a Malaléu. Depois que gerou a Malaléu, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Então, 325, que foi o ano do nascimento de Cainã, ele gerou Malaléu com 70 anos. Então, Malaléu nasceu no ano 395, que é a soma de 325 mais 70. Então, quando Adão morreu, Malaléu tinha 535 anos. Então, Malaléu, ele teve instruções diretamente de Adão, sem intermediário. Ele via Adão, ele via Eva. E nós temos aqui, Malaléu viveu 75 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malaléu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malaléu foram 895 anos e morreu. Então, 395, que é o ano que nasceu Malaléu, e gerou Jared com 65 anos. Então, Jared nasceu no ano 460. Então, quando Adão morreu, Jared tinha 470 anos. E nós temos aqui, Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Você pode conferir isso
em Gênesis 5:18. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filha. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque nasceu no ano 622. Então, quando Adão morreu, Enoque tinha 308 anos e viveu 57 anos depois da morte de Adão. Aí nós temos em Gênesis 5:21, Enoque, ele viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Matusalém, filho de Enoque, que, segundo alguns creem, foi transladado para o céu para não ver a morte. E agora o interessante é que quando Adão morreu, Matusalém tinha 243 anos. Então, Matusalém, que morreu no ano do dilúvio, ele conviveu com Adão 243 anos e viveu 726 anos depois da morte de Adão. Agora em Gênesis 5:25, reparem, Gênesis é a chave para montarmos a cronologia. Nós chegamos até agora no ano 874, somente usando Gênesis capítulo 5. Então, Gênesis 5:25, Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Matusalém, ele é o avô de Noé. Então nós temos aqui, quando Adão morreu, Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos. Como eu falei no início, o único dos 9 patriarcas que não conheceu Adão foi Noé. Mas Lameque, pai de Noé, conviveu com Adão 56 anos. Eu digo para vocês que em 56 anos, Lameque, ele aprendeu muita coisa com Adão e repassou para o seu filho Noé. Então, Noé nasceu no ano 874, que é a soma 687, que é o nascimento de Matusalém, mais 187. Então, Lameque nasceu no ano 874. Agora, um interessante, Gênesis capítulo 5, versículo 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Noé nasceu então no ano 1056, que é o resultado de 874, que é o ano em que o pai dele nasceu, Lameque, e o ano em que ele gerou Noé,
no ano 182, com 182 anos. Então Noé nasceu no ano 1056. Agora percebam que Noé nasceu 126 anos depois da morte de Adão. E como que a gente percebe isso? 1056 menos 930 é igual a 126 anos. Então Noé foi o único dos 9 patriarcas que não conheceu Adão pessoalmente, mas o conhecimento sobre Deus foi passado diretamente de Deus para Adão, de Adão para Lameque e de Lameque para Noé. Agora, outra coisa interessante, Gênesis 7, 11, agora já vamos pular para o capítulo 7, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês. Neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Então, o ano do nascimento de Noé, no ano 1056, mas o ano que ele tinha quando ocorreu o dilúvio, isso quer dizer que no ano 1656 ocorreu o dilúvio. Então, da semana da criação até o dilúvio se passaram 1656. Então podemos seguramente afirmar o seguinte: da semana da criação até o dilúvio se passaram 1656. Então reparem, Gênesis 8:18, então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então, todos os descendentes de Caim morreram. Todos os irmãos de Noé, filhos de Lameque, morreram. Os sobrinhos, todos morreram. E eu sempre costumo dizer que quando Deus falou para Noé, para ele construir a arca, Deus tinha dito: olha, vai entrar na arca você, a sua mulher e teus filhos. Quando Deus falou isso com Noé, ele tinha 480 anos. Aí você pode me perguntar, mas como é que você pode afirmar isso? Se o dilúvio veio quando ele tinha 600 anos, basta você dividir 600 anos menos 480. 600 menos 120 é igual a 480. Então, entraram na arca com Noé. Ao todo foram 8 pessoas contando com Noé. Por um acaso, as mulheres que recusaram namorar Sem, ou Cão, ou Jafé, morreram. E aquelas que aceitaram se tornar mulher de Sem, Cão e Jafé deram origem ao que nós conhecemos hoje. Destes se povoou toda a terra. Então vamos adiante. Agora nós temos aqui o segundo tópico, o tópico da semana da criação até Abraão. Então, a descendência de Sem vai estar registrado em Gênesis 11, de 10 a 28. Então, nós temos aqui novamente o tempo da semana da criação. Esse tópico 2 vai ser da semana da criação até a morte de Abraão. Então, nós temos 46 minutos de vídeo. Você pode parar aqui e continuar outro dia.
eu irei prosseguindo, mas você pode interromper e assistir em outro momento. Gênesis 11:10. São estas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, Sem nasceu no ano 1558. É assim que se faz a contagem. E aqui nós temos Gênesis 11, versículo 10. São estas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Arfaxade conviveu com Sem 438 anos. Quando Arfaxade morreu no ano 2096, seu pai Sem tinha 538 anos e Sem viveu a mais que Arfaxade, 62 anos. Então percebam que Arfaxade nasceu no ano 1658 e Sem, ele viveu 500 anos depois do dilúvio. Ele viveu mais do que seu filho Arfaxade, 62 anos. Então vamos mais à frente. Gênesis 11:12. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Vocês estão percebendo que desde Gênesis basta você somar a idade em que o patriarca ele gerou o seu filho e você consegue descobrir o ano em que o filho que foi mencionado nasceu. Agora percebam, Salá conviveu com Noé 313 anos e com Sem 433 anos. Quando Salá morreu no ano 2126, seu avô Sem tinha 560 anos e viveu Sem a mais que seu neto 32 anos. Por isso que eu disse no segundo vídeo que Noé ele conviveu com Abraão, porque vocês vão ver que Abraão ele vai nascer 352 anos depois do dilúvio e Sem viveu 500 anos depois do dilúvio. Gênesis 11:14. Viveu Salá 30 anos. Você pega o ano em que viveu Salá, ele gerou Éber com 30 anos e viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Então Éber nasceu no ano de 1723. Quando Noé morreu, Éber tinha 283 anos. Então é a mesma coisa de eu dizer para vocês que Éber conviveu com Noé 283 anos. Nós temos agora Gênesis 11:16. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos, gerou filhos e filhas. Peleg nasceu no ano 1757. Quando Noé morreu, Peleg tinha 249 anos. E esse ano aqui de Peleg é interessante a gente citar. Você pode pegar aqui a apostila, que vai ajudar muito. Nós temos, você pode
observar que a Torre de Babel, que foi construída por descendentes de Noé, também foi no ano de 1996. Ou seja, Peleg ele vai morrer no ano 1996. Peleg ele tinha 239 anos quando morreu. Então, 239 mais 1759 vai dar o ano 1996. Então, você pode imprimir essa apostila e vai te ajudar muito. Gênesis 11:18. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Então, Reu nasceu no ano 1787. Quando Noé morreu, Reu tinha 219 anos. Ou seja, Reu, ele conviveu com Noé 219 anos. Reu é o 16º depois de Adão, ok? Nós temos Gênesis 11:20. Viveu Reu 32 anos, gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Então, Serug nasceu no ano de 1819. Serug conviveu com Noé 187 anos. Gênesis 11:22. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E Gênesis 11:23, depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos, gerou filhos e filhas. Então, Naor nasceu no ano de 1849. Naor conviveu com Noé 157 anos. Por quê? Noé, ele morreu no ano 2006, menos o ano do nascimento de Naor. Então, Naor conviveu com Noé 157 anos. Por isso que todo conhecimento ele era passado de pai para filho, porque eles viviam muitos anos. Então, nós temos aqui Gênesis 11:24. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos, gerou filhos e filhas. Então, 1849 mais 29, Terá nasceu no ano de 1878. Então, Terá, ele conviveu com Noé 128 anos. Agora, Terá Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Arã. São estas gerações Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Agora percebam, existe um erro que a maioria dos cronologistas eles cometem. Eles colocam que o nascimento de Abraão foi no ano de 1948 e não foi. É um erro. Vocês perceberam que a gente foi pegando o nome dos filhos que eram gerados pelos pais e a gente ia colocando? Só que aqui, Terá, ele não teve filhos gêmeos. Um desses três nasceu quando Terá tinha 70 anos. E eu, naquele vídeo que
eu falei para o Neemias Gomes, canal Verdade, há 7 anos atrás, eu tinha errado. Eu coloquei o nascimento de Abraão como tido ocorrido no ano de 1948 e dava uma diferença de 60 anos. Lembra que eu falei para vocês que de Adão até hoje se passaram 6.023 anos? Pois bem, independente do ano que eu fiz o estudo, mas vamos dizer agora 6.023 menos 60, dava uma diferença de 60 anos. Então, dava sempre 5.963. E eu observava que tinha um erro. Se 4.000 mais o ano que estamos, você somando, tem que dar 6.023, e a contagem dava 5.963, então eu errei em algum lugar. E por isso eu torno a repetir aqui. Esse erro só foi possível porque pessoas que assistiram ou ouviram eu falar sobre essa cronologia me corrigiram, que foi o caso do Wesley Zan Silva. Ele é um cristão, dentista. Eu fazia o tratamento, faço, né, até hoje com ele. E eu feliz falei para ele, e ele falou para mim: Edson, não é possível, porque o pai de Abraão morreu com 205 anos, quando Abraão tinha 75 anos. Então, 205 menos 75 é igual a 130. Então, vejamos, Gênesis 12:4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Se Abraão tinha 75 anos, quando Terá morreu em 2083, isso quer dizer que 205 menos 75 é igual a 130, ou seja, Terá, que nasceu em 1878, gerou Abraão com 130 anos em 2008. Então percebam, Noé, ele vai morrer no ano 2006. 2 anos depois vai nascer Abraão. Então, de Adão até Abraão, nós já temos 20 gerações. De Adão até Noé, o único que não conheceu Adão dos 10 foi, no caso dos 9, foi Noé. Agora, dos 10 que nasceram depois de Noé, o único que não conheceu Noé pessoalmente foi Abraão. Mas Abraão conviveu com Sem. Porque Abraão, ele nasceu 352 anos antes do dilúvio. Aconteceu o dilúvio, 352 anos. Aqui eu preciso parar um pouquinho para que você compreenda. Do dilúvio até o nascimento de Abraão, se passaram 352 anos. Então é um período muito curto. Daí a gente pode fazer várias especulações. Se do dilúvio até Abraão, 352 anos, o nascimento, então as nações eram poucas, porque quando Abraão nasceu, já tinha ocorrido a Torre de Babel, quando Deus veio e confundiu as línguas.
Então, se você pegar o calendário e você pegar a apostila, você vai conseguir perceber isso aqui claramente. A Torre de Babel, ela foi construída por descendentes de Noé no ano 1996. E Abraão nasceu no ano 2008. Então, vocês conseguem perceber que foi apenas 12 anos depois. Então, Abraão, quando ele nasceu, já tinha acontecido a divisão das línguas, ok? Isso aí é só para chamar a atenção de vocês. Agora, o interessante, Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Deus chama Abraão e lhe faz promessa no ano de 2083, que é o resultado 2008 mais 75. Vocês podem ver isso em Gênesis 12, 4, Gálatas 3, 16 e 17. De Abraão, com 75 anos, no ano 2083, até Moisés libertar o povo do Egito e receber os 10 mandamentos no ano 2513, se passaram 430 anos. Então, eu vou ler aqui Gênesis 12, 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E agora nós vamos ter em Gálatas, Gálatas 3, 16 e 17. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Então, Abraão, com 75 anos, foi no ano 2083, o mesmo ano que o pai dele morreu. E você pode conferir tudo isso. Tem as passagens bíblicas. Você pode estar conferindo para ver se eu não digitei nada errado. Mas praticamente não tem erro desta maneira que eu estou apresentando para vocês. Porque todo cronologista, ele consegue chegar da semana da criação até o ano do dilúvio. E passou o ano do dilúvio, ele vai para o ano decrescente. Mas perceberam que eu estou fazendo a contagem crescente, ou seja, da semana da criação até Abraão, com 75 anos, se passaram 2083 anos. Se Abraão tinha 75 anos aqui, você pode, lógico, fazer a conta e você vai ver que não faz sentido ele ter nascido no ano de 1948. Vai dar uma diferença de 60 anos, tá ok? Então nós temos aqui o tempo da semana da criação até Ismael. Ismael é o filho de Abraão com Agar. Gênesis 16:15. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então Ismael nasceu no ano 2094, que é o resultado do ano que nasceu Abraão. Ele teve Ismael com 86 anos. Então, 2008 mais 86 é igual a 2094 anos, que é o ano do nascimento de Ismael. E quem é Ismael? Ismael é o irmão de Isaac.
Gênesis 21:5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, Isaque nasceu no ano 2108. Então, Isaque, o filho da promessa, até a saída do povo do Egito se passaram 400 anos. Os 400 anos de aflição iniciaram 30 anos depois da saída de Harã, quando Abraão tinha 105 anos, Isaque 5 anos de idade. E aconteciam as brigas e conflitos entre Agar e Sara, e entre Ismael e Isaque. Gálatas 4:29. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, Abraão com 105 anos, Isaque com 5 anos, no ano 2113. E aqui quero fazer só um parênteses. Apesar de Isaque ser o filho prometido da qual viria Cristo, Ismael, ele foi abençoado por Deus. E Ismael, como vocês verão lá na frente, ele é o pai dos árabes. Então, nós temos aqui do dilúvio. Não sei quantos de vocês já tiveram essa curiosidade do dilúvio em 1656 até o nascimento de Abraão no ano de 2008. Se passaram 352 anos. Então, se você somar 1656 mais 352, vai ser igual a 2008. Do dilúvio em 1656 até o nascimento de Isaque em 2108 se passaram 452 anos. Então é uma diferença de 100 anos entre Abraão e Isaque. Mas chama a atenção de vocês, 352 anos do dilúvio até o nascimento de Abraão. 100 anos depois, quando Abraão tinha 100 anos, se passaram 452 anos. Por isso que é até errado a gente achar que a nação egípcia era uma nação muito grande, muito numerosa. E não era. Tinha se passado apenas 452 anos quando Abraão tinha 100 anos. E ele teve Isaque. E antes disso, quando Abraão esteve no Egito, que ele falou assim: olha, Sara, diga que você é minha irmã, para que não me matem. Então as nações, elas eram pequenas. E vocês vão ver isso lá na frente, mas já que eu toquei no assunto, quando Jacó ele entra no Egito, entraram 70 pessoas, incluindo José e os 2 filhos que lá já estavam. Então vamos adiante. Nós temos o tempo da semana da criação até o casamento de Isaque. Gênesis 25:20. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, e o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Se Isaque nasceu no ano 2108 mais 40, então ele casou no ano 2148. Aí nós temos da semana da criação até o nascimento de Jacó e Esaú. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó.
era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Então, 2108 mais 60. Jacó nasceu no ano 2168. Nós temos Gênesis 25, 7. É o tempo da semana da criação até a morte de Abraão. Gênesis 25, 7. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Quando Abraão morreu, Isaque tinha 75 anos e Jacó 15 anos. Aqui está o resultado. Abraão morreu no ano de 2183. Isaque nasceu no ano 2108 e Jacó no ano 2168. Então, Jacó tinha 15 anos quando Abraão morreu. Da semana da criação até o casamento de Esaú, Gênesis 26, 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Então, 2168 mais 40, Esaú casou no ano 2208. E aqui nós temos da semana da criação até a morte de Ismael. Gênesis 25, 17. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. A promessa que Deus fez a Abraão de que abençoaria Ismael se cumpriu. Ismael se tornou uma poderosa nação chamada de árabes. Então vamos ver a profecia que Deus disse para Agar. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a tua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então, Ismael, ele foi muito abençoado por Deus, e as nações mais ricas do mundo são o povo judeu e o povo árabe, porque foram abençoados. Fora os filhos de Quentura, que assim que Sara morreu, Abraão casou com Quentura, e todos os filhos de Abraão foram abençoados. Então Ismael morreu no ano 2231. Agora isso aqui que é o interessante, da semana da criação até Jacó fugir de Esaú e morar com Labão aos 76 anos. Então nós temos Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e diz consigo, vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Reparem uma coisa, Jacó, ele foge de Esaú no ano 2244,
Os dois tinham 76 anos, sendo que vocês viram que Esaú casou com 40 anos, mas Jacó era um solteirão com 76 anos. Os dois eram gêmeos. Uma curiosidade, não sei se você sabia. E se você sabia, coloca aí nos comentários dizendo que você sabia que os dois tinham 76 anos de idade, sendo que Jacó era um solteirão com 76 anos. Então, Jacó agora, ele vai para a casa de Labão. Gênesis 29:18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Então ele tinha 76 anos. Então, no ano 2244, quando ele fugiu da presença do irmão, mais 7 anos que ele ficou com Labão por causa da filha de Labão. Então, 2244 mais 7. Jacó casa com Lia no ano 2251. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á mais nova antes da primogênita. Gênesis 29:27. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel. Mas percebam que, mesmo ele tendo trabalhado mais 7 anos, ele, uma semana depois do casamento com Lia, ele já se deitou com a Raquel e também com as suas 2 concubinas. Então nós temos aqui os 12 filhos de Jacó, da semana da criação até o nascimento de José. Então vejam o seguinte, Gênesis 30:22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dei-me o Senhor ainda outro filho. Então nós temos aqui Abraão e Sara, que geraram Isaac. Isaac casa com Rebeca e eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó casa com Lia, Raquel, com Bila e Zila. E percebam que é de Lia que vai vir a tribo de Judá. José tinha 39 anos quando Jacó entrou no Egito com 130 anos. José diante de Faraó aos 30 anos, mais 7 anos de fartura, mais 2 anos de fome é igual a 39 anos. Jacó gerou José com 91 anos, que é o resultado de 130, menos 39, que é igual a 91 anos. Gênesis 37:2. Aí Gênesis 41, 46 ao 49, você pode ler também o capítulo 45, versículo 6 e o 11. Então, podemos dizer que José nasceu no ano 2259.
Então, basta você fazer essas continhas aqui. Agora, o interessante é que Lia, é de Lia que vai vir Cristo, e não da mulher que Jacó mais amava, Raquel. Então, nós temos Lia, que era rejeitada por Jacó, pois ele amava mais Raquel, mas foi a mulher que deu mais filhos para Jacó. Então, vamos adiante. Da criação até Jacó retornar para a casa de Isaque aos 96 anos. Gênesis 31, 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros teu rebanho, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste salário, totalizando 20 anos. Então, se ele tinha 76 anos quando fugiu da presença do irmão dele, mais 20 anos que ele ficou na casa de Labão, então Jacó ele vai deixar Labão no ano de 2264. Agora, da semana da criação até José ser vendido por seus irmãos. Gênesis 37, 2. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda José jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. 27. Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o assaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. José é vendido no ano de 2276. Da semana da criação até José se tornar governador do Egito, nós temos então 13 anos como escravo no Egito. Gênesis 41, 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. José é nomeado governador do Egito no ano de 2289. Gênesis 41, 47. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Versículo 48. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. José, da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então, mais 7 anos de fartura. Então, foi no ano 2296. Gênesis 45, 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Então já tinha 9 anos que José estava diante de Faraó como governador do Egito. José e os 2 anos de fome no ano 2298. Então, se Adão estivesse vivo, nesse período, Adão teria 2298 anos.
Agora, da semana da criação até Jacó ir morar no Egito com 130 anos. Gênesis 47, 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos anos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Jacó, com 130 anos, vai entrar no Egito no ano 2298. Em Gênesis 47, 28, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Então, 2168 mais 147. Jacó nasceu em 2168 mais 147. Foi os anos que ele viveu. Então, Jacó morreu no ano 2315. Agora nós temos aqui a história da semana da criação até o nascimento de Arão. Eu irei parar por aqui e eu irei continuar do item número 4. Então nós temos 1h30 e gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do que vocês ouviram até agora. Então, Arão, o sumo sacerdote, ele nasceu no ano 2430. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Aí o nascimento de Moisés, nós temos aqui Êxodo 2, de 1 a 10. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então Moisés nasceu no ano 2433. Então eu irei parar por aqui. Aquele que tiver interesse pode estar entrando em contato comigo e pegando essa apostila. Vai te ajudar muito. Então, nós passamos por Jacó. Nós chegamos até Moisés no ano 2433. Então, o próximo estudo será de Moisés até a saída deles do Egito. Então, agradeço você que ficou até agora. E se você gostou e agregou algo em sua vida, compartilhe isso com pessoas que gostam de estudar a Bíblia. E eu gostaria de fazer um desabafo aqui. Eu não estou atrás de like. Eu quero compartilhar com você o conhecimento que eu adquiri. Mas antes de terminar, eu gostaria de colocar o vídeo do Rodrigo Silva, porque o título do estudo é A Cronologia que a Igreja quer esconder de você. Então preste atenção no que o Rodrigo Silva, em 2010, ele disse a respeito da cronologia. Você está vendo que a história confirma o que a Bíblia diz? Não é o contrário? Mas a gente tem que conhecer essas coisas, senão como é que você vai responder a quem não acredita na fé? Mais um. Agora,
E o tal do Quirino, pastor? Você falou que ele foi governador no ano 6 depois de Cristo. Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, porque Jesus nasceu na época que Herodes era o governador. Alguém deve estar perguntando, mas Jesus nasceu antes de Cristo? É isso mesmo. Vocês sabiam que nós temos de 4 a 6 anos de erro na história? Foi um cronologista chamado Dionísio Exíguo, que, a mando do Papa, estava fazendo a cronologia e ele resolveu datar as coisas a partir do nascimento de Jesus. E ele cometeu um erro de 4 a 6 anos. Então, hoje, nós não estamos no ano 2010. Nós podemos estar no ano 2014 ou 2016. Nós temos de 4 a 6 anos de erro na história. Fiquem tranquilos que isso não atrapalha nada às 2.030 tardes e manhãs. Não atrapalha nada, viu? Por que o pessoal não mudou? Porque dá muita bagunça. Imagina agora mudar todos os livros, entende? Então, na verdade, deixa como está, mas Jesus nasceu antes de Cristo por um erro que se cometeu. Foi um erro, deixa para lá. O professor Rodrigo Silva, ele fez uma pergunta. Vocês sabiam que temos de 4 a 6 anos de erro na história? E por causa dessa pergunta, me bateu um estalo. Eu irei, então, procurar corrigir esse erro. Como eu falei para vocês, eu levei muito tempo estudando a cronologia, mas eu continuava com o erro do Dionísio ou do James Ussher. Mas ao perceber que eles acrescentaram 4 anos na contagem decrescente para que houvesse um intervalo de 4.000 anos entre a semana da criação e o nascimento de Cristo. Só que matematicamente isso está errado. É você manipular o conhecimento. Então, várias pessoas se deixaram manipular por esse erro. Nós estamos no ano 2023. O que tem que acontecer é a gente retirar os 4 anos que foram acrescentados no ano 4004 e deixar apenas o ano 4000 e pronto. E fazer ele decrescente até chegar no ano 0. Aí sim vai dar certo. Mas aí, o que me chamou a atenção é que o professor Rodrigo Silva, ele fala assim: fiquem tranquilos que isso não atrapalha em nada as 2.300 tardes e manhãs. Não atrapalha em nada, viu? Por que as pessoas não mudaram? Porque ia dar muita bagunça. Imagine agora mudar todos os livros, entende? Então, na verdade, deixa como está. Mas Jesus nasceu antes de Cristo por um erro que se cometeu. Foi um erro. Deixa para lá. Todo cristão, ele é chamado para restaurar as verdades que foram jogadas por terra. E ao perceber de um erro, o cristão, ele tem a obrigação de alertar o outro que ele errou. E lógico que eu agradeço ao professor Rodrigo Silva. Quando ele falou isso, fez com que eu me atentasse na cronologia que eu estudava. Tanto que eu falei para vocês, da criação até hoje, 6.023 anos. Então, eu cometi o primeiro erro, foi com a data de Adão, ou com a data de Abraão, que eu tinha colocado ele nascendo em 1948. Então a conta não fechava. Em vez de dar 6.023 menos 60, eu chegava até o ano 5.963. Quando eu ouvi esse colega aí, o Wesley, que ele me mostrou o erro, pronto, se harmonizou. Depois, mas aí lógico, faltava ainda os 4 anos.
Depois que eu ouvi essa palestra aí do professor Rodrigo Silva, pronto, eu percebi. Esse é o erro que estava faltando. 4 anos. Na realidade, 5 anos, porque eu tive ainda uma questão quando eu cheguei nos Reis. Mas aí eu tive uma outra ajuda do pastor Felipe Moraes. Então eu quero agradecer você que ficou até agora comigo. E se você discordou de algo, eu gostaria que você deixasse no comentário. Vocês viram que eu sou bastante flexível. Eu não tenho essa pretensão de dizer que eu tenho a verdade, mas eu gostaria de ser corrigido no meu erro. E eu conto com a sua colaboração. Então agradeço que todos vocês tenham uma feliz noite e amanhã um feliz sábado. Obrigado e até o próximo estudo.